Pronto, vamos Oi? à Deixa eu... apresentação dessa sequência, da primeira sequência de 3 apresentações, agora com a psicóloga Larissa, que é a que atua no Te Ajudo lá de Presidente Prudente. A colega Bárbara está aqui com a gente também acompanhando. Bárbara está contigo, a Bárbara não, desculpa, Larissa tá. E aí, ao final, a gente vai para a apresentação para comentar. Eu vou compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão me ouvindo, né? Sim, ouvindo direitinho. Tá. Aí, tá ampliado ou só tá a guia? Ainda ainda não está ampliado, ainda não. Tá, deixa eu ver se vai. Oi? Aí sim, perfeito. Então, boa tarde, gente. Meu nome é Larissa. Eu sou psicóloga, igual como o Paulo já havia dito. Eu trabalho na Clínica Te Ajudo, a clínica é aqui de Prudente, Presidente Prudente, São Paulo. É uma clínica especializada em atendimento TEA. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho do projeto que foi elaborado em conjunto, né, da Te Ajudo com a equipe do Modelo Exerciência, com o professor Paulo. E é o ensino do esporte e terapia através do skate para pessoas com autismo. Primeiro, começando falando sobre a convergência, né, entre essas áreas. São 3 áreas que se encontraram aí no caminho. Uma nova área de pesquisa, que esses profissionais conseguiram unir tudo e montar esse projeto incrível, que eu tenho o prazer de fazer parte. Eu sou aplicadora, né, a psicóloga responsável pelo skate. E como eu havia dito já, é uma parceria entre o modelo Exerciência e a Ajuda. Antes de mais nada, temos um capítulo publicado, né? Foi elaborado, os autores são o Paulo, a Isabela e a Bárbara, que são as responsáveis também pela elaboração do projeto. E, inclusive, se vocês quiserem o acesso, depois eu mando o link, ou o professor Paulo manda também. E o que é, né, que a gente faz nesse projeto? O que a gente apresenta? Temos 2 programas de ensino, o ensino de skate e o ensino por skate. Nessa apresentação eu vou dar ênfase, eu vou falar um pouquinho mais sobre o ensino pelo skate, mas vou explicar rapidamente também o por skate, que é parte do projeto. Então, o ensino de skate é o ensino de movimentos do skate, com o objetivo de fazer com que o aluno aprenda a andar de skate, para que, caso ele tenha um interesse futuro de participar de uma aula de skate fora da clínica, em um ambiente convencional, ele já tenha o repertório para isso e consiga fazer parte dessa aula sem a necessidade de um acompanhante terapêutico, né? Apenas com um profissional do skate. A condução desse ensino, dessa aula, é majoritária pelo profissional de skate. Então, a proposta do projeto é que tenham 2 profissionais para um aluno. Então, sempre um profissional de skate e um profissional de psicologia especialista em skate. E esse profissional de skate, ele é orientado pelos supervisores, né, uma orientação baseada nos princípios da análise do comportamento. E E o ensino por skate, o ensino pelo skate, a gente fala terapia ABA, Altea, dentro da aula de skate, é um ensino de habilidades-alvo, que são, a gente analisa o PEI da criança, pega o PEI da criança, que é o plano de ensino individualizado, seleciona alguns objetivos e aplica na aula de skate. A condição é majoritária pelo psicólogo, mas também o profissional do skate está presente em todas as aulas, né? Então, a gente usa os movimentos do skate, o skate como forma de adaptação para ensinar essas habilidades altas. Mas como que faz, né, para saber onde que o aluno se encaixa ali, qual programa que ele vai participar? A gente tem uma lista uma folha de registro que foi elaborada também pelo projeto, durante o projeto,
Então, no primeiro momento, faz uma observação da criança, no ambiente da aula, analisa todos esses tópicos aqui, se ele se aproxima do skate, se vai espontaneamente até o skate, e também uma linha de base depois com demanda. Então, aplica-se várias demandas para o aluno e analisa se ele consegue fazer. Eu não sei se tem uma bolinha azul, eu estou mexendo aqui em cima, mas enfim. Analisa essa aproximação do skate do aluno com as demandas e com as demandas do professor, né? Então, cumprimentar o professor, se senta no skate, se pega o skate, sobe no skate, posiciona os pés, tudo avaliando se o aluno consegue fazer com instrução, com ajuda gestual, com imitação ou com ajuda física. E agora, nessa parte, já vou estar falando do modelo do ensino de skate, né, da aula de skate. Para essa aula, foi elaborado um currículo de ensino, onde tem 36 objetivos, e todos esses objetivos são divididos em 3 níveis. Níveis parecido com o VB-MAP, né, baseado no VB-MAP ali, com o protocolo. E esses níveis são divididos em 2 marcos, marco de habilidades motoras, com skate, e habilidades sociocomunicativas. O currículo ele foi elaborado através de muitas observações de aulas convencionais, que foram feitas durante a elaboração do projeto, e assistindo vídeos de movimentos do skate. E depois disso, depois dessas observações de aulas e dos vídeos, o currículo foi feita uma análise de tarefas dessas observações, que é a divisão dos movimentos em menores partes, e foi elaborado esse conjunto de objetivos pensando numa divisão de nível de dificuldade crescente. Então, pensando que o aluno começaria com movimentos mais fáceis e aumentando a dificuldade. E um procedimento usado durante as aulas é o ensino baseado em hierarquia de dicas. E aí, como eu tinha falado sobre o protocolo do PDMAP, é um protocolo usado para avaliar os marcos de desenvolvimento dos aprendizes e definir os objetivos que são treinados nas aulas, né? Então, a gente usa o protocolo para avaliar a criança, elaborar o PEI e analisar os objetivos que serão treinados e desenvolvidos durante a aula. Aí aqui eu trouxe um modelinho de registro de desempenho de uma criança que inclusive está também no capítulo publicado. Esse aluno, ele está no nível 3, ele está aqui com as habilidades em ensino ainda, algumas habilidades, mas no nível 1, que é a gente com a linha de base, que foi aquela folha que eu mostrei lá primeiro, foi avaliado quais movimentos e quais habilidades sociocomunicativas o aluno aprendiz já apresentava, né, que é o repertório de entrada. Acho que está clarinho, mas esse é HM01, HM03, 04, 05 e o HS01, 02 do nível 1 são as habilidades que o aluno apresentava quando chegou na aula, e os verdes são o que ele aprendeu. Então, no nível 1, depois feita a linha de base, ele estava em ensino essas habilidades em verde, ele aprendeu, passou para o nível 2. No nível 2, foi feita a linha de base também, então, não teve nenhum repertório de entrada, então ele aprendeu todos os movimentos e essas habilidades sociocomunicativas, e depois que ele aprendeu tudo, adquiriu foi feito o ensino, ele passou para o nível 3, que é onde ele estaria nesse momento, né? Já aprendeu muitas habilidades e ainda o HM 06, 07, 08, 09 e o HS 04 estão em ensino ainda, ele está aprendendo. E como que faz essa avaliação, né? Se ele está aprendendo ou não? A gente elaborou essa folha de registro. Essa é a última folha que a gente desenvolveu, a atualizada.
Através de uma consultoria com o professor Paulo, ele nos ajudou a elaborar essa folha, através de, e o registro acontece a partir de 3 critérios, né? Um critério de desempenho, de prontidão e de confiança. O desempenho vai de 0 a 4, prontidão de 0 a 3 e confiança 0 a 3. Aqui em cima a gente coloca a data. Antes de mais nada, na verdade, o nome do movimento, né? Então, se aqui em cima, por exemplo, ele está fazendo o rock and roll, que é uma manobra de skate, que o aluno deve subir no skate, ir até a rampa e fazer com que as 2 rodas da frente do skate ultrapassem a beirada de cima da rampa. Aqui nessa parte do movimento do skate, a gente coloca o nome da atividade. Então, se foi necessário ser feita uma análise de tarefas desse movimento, a gente não coloca o movimento, a gente coloca o nome da análise de tarefas, né, da quebra da atividade. E aí aqui por data, nós vamos colocando da forma vertical o desempenho de 0 a 3, né, prontidão e confiança. E depois, no final, é somado esses 3 critérios e coloca aqui embaixo na tomada de decisão. Eu gosto muito dessa folha que fica um gráfico aqui embaixo, né? Nessa parte de baixo, conforme vai colocando as notas, por exemplo, deu 4 no primeiro dia, depois no segundo deu 4, no terceiro deu 5, depois a gente vai colocando uma linha aqui e forma um gráfico na própria folha de registro. Além disso, a gente também tem um aplicativo que está sendo desenvolvido ainda, a gente está adaptando várias coisas, e essa folha de registro é colocada também nesse aplicativo com outras informações da aula. Como que o aluno estava, a saúde do aluno, o desempenho, os reforçadores utilizados, porque fica mais fácil depois os supervisores avaliarem digitalmente, né? O aplicativo já oferece a montagem do gráfico automática. E aqui eu trouxe 3 folhas de registros, eu digitalizei, elas não são assim bonitinhas, eu digitalizei porque não ia dar para ver o que estava escrito. Então, cada folha é de um aluno, do mesmo movimento, e para mostrar o desempenho deles, né? Então, é o rock and roll, o mesmo movimento que eu de exemplo no slide passado. E aqui a gente foi escolhendo as notas de acordo com a aula, de acordo com cada critério. Então, este aluno aqui, por exemplo, esse movimento, esqueci de falar, é um movimento do nível 3. Então, todos esses alunos estão no nível 3, ou seja, nível 1 e nível 2 do currículo, todos os movimentos e habilidades sociais foram adquiridos, já foram aprendidos. Então, aqui o aluno 1, né, ele desenvolveu essa folha também, não é a primeira folha, é a última folha que temos de registro. Então, temos um aprendizado dos últimos 2 meses, e no final ele apresentou notas muito altas, muito boas, né? 9 e 10. E como que a gente faz para saber que aquele movimento já aprendeu e pode passar para o próximo? Aqui embaixo está bem pequenininho, não sei se dá para ver, mas nós definimos que quando o aluno conseguir uma nota de 3 dias, em 3 dias seguidos, com uma nota mínima de 7, ele passa de exercício, ele já aprendeu esse exercício, e esse exercício fica, 3 dias com nota mínima de 8. 8, somando 8, né? Ele passa de movimento sem prioridade de manutenção. Então, esse aluno já aprendeu o movimento, não é necessário fazer uma manutenção quinzenal ou mensal. Agora, se o aluno apresenta um desempenho de 5 dias com nota de 7, ele passa de movimento, mas esse movimento tem prioridade de manutenção. Então, é um movimento que a gente vai fazer uma manutenção mais frequente, provavelmente quinzenal, ou, ou, ou 3 vezes no mês. E também eu trouxe algumas estratégias que a gente usa durante as aulas, seja na aula do programa de ensino, de skate, ou o programa de ensino por skate. Então, nós fazemos um levantamento de itens reforçadores,
Elaboramos suportes visuais como rotina, timer, economia de fichas e montamos uns circuitos, atividades e brincadeiras aproveitando os interesses restritos das crianças ou os itens de interesse. Aqui a gente fez esse exemplo que é um painel do skate, que todo final de aula os alunos podem escolher um personagem que eles gostam para colocar no painel e colocar o personagem andando de skate. Além disso, outras estratégias que a gente usa principalmente para aula de skate, né, no ensino da skate, são essas estratégias, são sondagem, modelação, videomodelação. Muito legal, a gente sempre usa videomodelação, que é gravar o movimento e mostrar para o aluno, para ele reproduzir o movimento a partir do vídeo. Avaliação funcional, reforçamento diferencial, que foi o que o professor Filipe mostrou para a gente nos vídeos, e encadeamento, esvanecimento e atraso de dicas. E aqui também quis mostrar como o que o projeto já foi apresentado em vários lugares, na primeira Semana Municipal de Conscientização e Incentivo ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, aqui na cidade de Presidente Prudente. As meninas também, junto com o professor Paulo, apresentaram no 16º, 26º, né? 21º. 21º, isso, 21º encontro da VPMC durante a pandemia e uma publicação no Sobama de um relato de experiência. Acho que é isso. Muito bom, muito bom. Parabéns, Larissa. Você está com seu projeto de mestrado, desenho. Pronto, né? Pronto não, desenhado. Já com dados coletados, pelo visto, aí já Sim. já está com a qualificação preparada. Vai Pessoal, dar. tivemos as três apresentações. A mãe atuante, apresentou os dados aí, a mãe que atua com o próprio filho. Tivemos aí a atuação de o nosso colega que também apresenta intervenção com adulto. E o autismo e o skate, que mistura bagunçada é essa, gente, aí? Além da intervenção, né, do tratamento usando exercícios do skate, nós nos propusemos aí também para ensinar habilidades de uma participação de uma comunidade que anda de skate, né, pensando numa inclusão esportiva, inclusão social. Então, aberto a perguntas, eu vou, né, como a gente não tem uma ordem, a ordem vai ser a sequência das perguntas aqui, comentários. Então, primeiro eu vou te trazer uma pergunta, Lu, desafiadora aqui, né? Não sei se você já leu, mas Não, já leu, Lu? não. Né? Então, falaram aqui agora há pouco, é, como é o trabalho com uma criança, TEA não verbal? Se você Como é? se alguém quiser comentar, se alguém quiser falar, eu não sei essa resposta, então eu não vou responder. Se você não sabe, como assim? Brincadeira. Elas fizeram para mim a pergunta, é A isso? pergunta foi da Mônica Maria, né? Ela fez essa pergunta e ela também fez uma outra pergunta, se você se sentir mais confortável para falar, né? Sobre a partir de que idade é trabalhado esses exercícios físicos. Bom, vou responder a primeira pergunta, então. Eu vou usar da minha prática, tá bom, Paulo? Que não é a verdade absoluta, é o que funciona. É, o aprendiz, o meu filho, no caso, ele emite alguns mandos, mas são restritos, né? O que nós utilizamos são a prancha de comunicação aumentativa alternativa e também a rotina visual. É um desafio muito grande, porque dentro da terapia, mesmo essa semana aconteceu uma situação em que ele queria o tablet e ele falava aperta, ele não nomeava.
E aí, até eu descobri, né? Eu estava aplicando durante a sessão, e eu falei, o que ele quer aperta. Eu peguei a prancha e tava lá, eu quero, e tinha TV. Ele, eu quero TV. Ele fala, né? Daí, é pouco, mas fala. Aí eu falei, mas aqui não tem TV, né? Aí já entrou, já foi escalonando o comportamento, já entrou em autolesivo, em heterolesivo, pela falta de comunicação. Então, hoje a gente vê, né, que a maioria dos casos das crianças que não apresentam uma comunicação funcional acaba atrapalhando muito. E aí, quando ele pegou o tablet, que eu falei, aperta, né? Ele quis dizer do aperta no tablet. Então, Mônica, é realmente desafiador, mas a gente tem esses recursos da, dando a previsibilidade para a criança através da economia de fichas, fazendo o antes e o depois, ó, agora vai para atividade, depois você, por exemplo, vai na feirinha comer pastel. Mas realmente é um desafio, porque ele fala, mas não fala ao mesmo tempo, né? Vou falando da minha experiência. Mas a gente utiliza esses recursos da rotina. Olha, veste a roupa. E ele tem um ecoico muito bom. Então ele fala, veste roupa, pega a cueca, pega a cueca. Mas, eu já falando no dia a dia da casa, né? Como misturam os assuntos. Mas o atendimento realmente é um desafio para a criança que é não verbal. O Sérgio também, não sei se o aprendiz dele é verbal, né? Realmente é desafiador. Se alguém quiser complementar, o Sérgio, Paulo, fiquem à vontade. Maravilha. Então, Mônica? Sim. a pergunta foi minha, Luciana, porque o meu filho tem 5 anos e ele é não verbal. Só que ele também não entende as plaquinhas, os comandos das plaquinhas. O nível de TDAH do Joaquim é altíssimo. Então, ele não presta atenção no que você fala. Ele gosta muito de estar explorando. Então, Entendi. trabalhar com o Joaquim é um desafio muito grande. É, Por aí, isso que eu estou hoje. entendi. Aí eu posso estar falando besteira, mas ele faz terapia também, em paralelo? Tá fazendo? Faz terapia, faz fono, faz Toma TO, medicação? faz aba, ele toma Venvance e arpejo. Uhum. Eu compartilho com você porque o meu filho realmente ele tem uma baixa concentração, foco. O interesse dele é restrito, bem restrito. Tenho dificuldade realmente a gente achar o problema para trabalhar com o meu filho são os reforçadores. Ele tem baixíssimo interesse por outras coisas que não seja o tablet ou o comestível, né? É um desafio muito grande mesmo, realmente, e por isso que tem que existir essa equipe transdisciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar, para a gente estar alinhando ali, de repente trabalhar na sessão de aplicação do ABA, não que a gente não esteja aplicando no exercício físico, não é isso, mas tá ali, de repente, trabalhando contato visual, entrar com a prancha de comunicação, são vários recursos aí que tem que estar sendo discutido com a supervisão do caso, né? Não sei se eu E essa respondi sua pergunta. ação física, né, de praticar atividade física, isso deu muito certo para mim aqui em casa. Porque enquanto eles estavam estudando só meio período e meio período eles ficavam em casa, o Joaquim, principalmente, ele abre a geladeira o tempo todo, porque ele também é muito ansioso. Então, o hormônio dele é todo desregulado, que já é do autismo, né? Então, ele não consegue entender que ele não está com fome. Então, ele quer ficar abrindo geladeira para comer. E aí a gente encontrou uma escolinha onde eu coloquei ele, que é uma escola só de recreação
e de psicopedagogas, que ajuda a fazer tarefas, ajuda a estimular. Então, durante a semana está sendo muito corrido. De manhã ele vai para a escola normal, aí meu marido busca, ele chega em casa, toma banho, almoça e logo ele já vai para outra escola. Resumindo, assim, está sendo um dia para ele bem corrido para os dois, né? Porque tem um outro também que é autista. E quando chega à noite, o Joaquim já nem precisa mais fazer o uso da melatonina, porque o Joaquim também sempre teve distúrbio do sono desde bebê. Então, Uhum. quando em casa, ele está super cansado. Ele toma banho, janta, dá uns minutinhos, o Joaquim já está dormindo. E ele dorme a noite toda até no outro dia, 6 horas, 6h30 da manhã. Sem medicação. Tem medicação. Não dou mais melatonina à noite para ele. Ele só toma a medicação, o Venvance e o Apejo durante o dia, né? Pós Legal. café da manhã, pós almoço, porque é o tempo que ele está em atividade escolar. Maravilha, Mônica. Que maravilha. O meu filho, ele diminui muito as estereotipias, tanto é que foi introduzido agora o exercício com a função antecedente durante a terapia, porque ele começa a dar do meio para o final, ele começa a apresentar esses inadequados, né? Quando a motivação começa a cair, o engajamento dele. E então, assim, a gente até brinca aqui em casa: olha, o soldado tá abatido, porque tá derrubado. Então, ele de manhã ele tem terapia, à tarde vai para escola, 3 vezes na semana tem a sessão comigo, faz a natação. Então, tem dias que realmente ele chega na escola, toma banho e fica no sofá morto, mas não dorme. Tem que introduzir a medicação. E obrigada pela sua troca de experiência com a gente. Obrigada. Eu que Muito bacana. agradeço. Muito bacana. Mônica, não é uma missão fácil ensinar pessoas com atraso no desenvolvimento. E não é uma tarefa Não, fácil para familiares, não é uma tarefa fácil para a escola, não é uma tarefa fácil para quaisquer profissionais dessa área. Mas a gente tem alguns caminhos que a gente já sabe que tem menos chances de sucesso e alguns com maiores chances de sucesso. Mesmo se você não adotar as com maiores práticas com evidência, ainda assim o aluno consegue aprender. Em alguma circunstância ele aprende, né? Mais ou menos dificuldade. A questão é com qual velocidade nós vamos e com qual é a prioridade de se ensinar, né? Então, a prática de atividade física vai trazer, em geral, grandes efeitos. A questão é, será que a educação física ela pode ter objetivos ainda ampliados? Então, se ele não tem um repertório de comunicação, provavelmente ele vai gastar energia só estereotipando, ele não vai gastar energia brincando funcionalmente. Então, se a gente priorizar, não quer dizer uma coisa ou outra, mas priorizar a comunicação, aumenta a probabilidade dele, ao saber se comunicar, aumentar as chances dele brincar com colegas e aprender a pular, aprender a fazer um monte de outras coisas. Não garante, mas se ele não tiver uma comunicação, essa barreira é muito maior, né? Então, a gente seleciona objetivos para isso. Então, se ele não é oralizado, aqui o termo na análise do comportamento verbal não é sinônimo de oral. Então, o verbal, se ele se comunica por fichas, por alguma coisa escrita, por língua de sinais, né? Isso a gente chama de verbal, embora não oral. Se ele não tem esse repertório, nós vamos, dentro da educação física especial, e aí por isso que a Luciana te perguntou, né? Tem uma equipe, a gente vai pegar essas avaliações, se é que a equipe tem. Se não tem, não. assim, quando entrar alguém da educação física especial e uma equipe não tem avaliação, joga o sarrafo da equipe lá para cima, porque começa a exigir coisas que são de outros profissionais que é para a gente precisar trabalhar. Então, aqueles que não apresentam uma avaliação comportamental já começa a cair fora, você começa a ganhar com a retirada de pessoas da equipe que não estavam contribuindo, né, significativamente na equipe. Isso já é uma função importante. Então, se ele não tem essa comunicação, a gente vai identificar com a família, né, as marcas do desenvolvimento, e aquilo é prioridade e não vai deixar de fazer exercício. Mas você viu que as contingências, a gente chama, né? Toda a ênfase é para ensinar de comunicação na brincadeira, no jogo, no esporte, na luta, no skate. E à medida que ele vai ganhando isso, a gente vai ampliando, vai ganhando outros objetivos. Se ele não se comunica e ele não segue pistas visuais,
Algumas estratégias que a gente tem, né, se ele não imita, por exemplo, é fazer um momento, né, a gente chama um momento comportamental, trazer essa situação de afeto, né, bastante forte, para que ele possa, engajado no indivíduo que não está oralizando, não está orientando, tolere auxílio físico para ele fazer algumas instruções. E aí a gente vai gerar ocasiões para uma repetição de som, para segmento de instrução, tolerância à frustração, e um passinho de cada vez, né? Se é difícil trabalhar com crianças que não são verbais, amiga, adultos é muito pior, né? Então, porque aí os comportamentos, problemas são concorrentes com essa comunicação e aí o trabalho se torna muito mais lento ainda, né? Então, acho que é bacana trazer essa informação. E com relação aos exercícios, né? A partir de que idade? Aqui nós estamos fazendo ênfase, como o professor Luiz trouxe lá na primeira apresentação, a ênfase aqui não é ensinar a modalidade. A gente vai trabalhar com a modalidade esportiva, exercício, brincadeira, esporte, mas a ênfase é o tratamento, é a redução dos comprometimentos. E aí, nesse caso, o exercício físico é para recém-nascido, para quaisquer idades, desde que a gente identifique atrasos no desenvolvimento, certo? Eu vou passar aqui a bola para o Zósimo, que está aí com a gente também, que é de São Luís. Zósimo, você consegue ligar o microfone? Tá me ouvindo aí, não? Tô ouvindo, tá contigo. Eu já tá ligado, então. Pode falar, Zósimo, estamos te ouvindo. Olha, assim, eu só tenho... Mas é um depoimento de que perguntas. Todo dia eu aprendo alguma coisa. Meu filho já é bem adulto, 28 anos, e agora nós estamos, inclusive, num salão, ele está cortando cabelo, e apareceu Exerce a Ciência na nossa vida. Eu considero hoje o primeiro tratamento, assim, tratamento que eu digo, a primeira intervenção, após longos anos, que tem uma estrutura montada, né? Graças a Deus, Sérgio apareceu na nossa vida, eu te encontrei em um seminário, e Lucas hoje é outra pessoa, tá? Claro, o homem de 2 metros de altura, forte, né? Que a gente hoje tem ideia do que pode acontecer, porque para quem está me ouvindo, que é pai e mãe, sabe como é difícil você estar andando no carro, dirigindo, o filho do lado, e você está a todo momento esperando que ele te dê um tapa, né? Então, hoje acabou isso da gente. Mas essa ciência é lento realmente por conta da idade, porque quando ele não quer alguma coisa, ele não é verbal, ele vai para cima. E o homem de 2 metros de altura, para você conter, não tem jeito. O Sérgio, fantástico, tá? E eu só estou aqui ouvindo, aprendendo. Todo dia eu tenho aprendizado, inclusive na minha empresa, eu mudei, né, a minha forma de olhar as pessoas. E é só isso, é um depoimento, vale a pena ficar em cima, sabe? O meu filho, realmente, os profissionais que vêm, vejam, olham ele e diz, faz aquela história, mas quando vê o tamanho do homem, diz, não, eu não vou conseguir. E vocês abraçaram, a gente está junto. Só um depoimento. Sérgio, muito obrigado. Paulo, obrigado às ciências, tá? Demais, Osmo. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas palavras, né? Que sua vida tenha sido impactada com a intervenção ao seu filho, né? Então, que isso seja só os primeiros sinais, né? Esses meses que o Sérgio está com a gente, e certamente vai haver ainda grandes avanços. Muito curioso, né? Porque a gente fala, qual é o melhor exercício para a pessoa com autismo, né? Poxa vida, para qual pessoa com autismo que a gente está falando, né? Nesse caso, com uma vida adulta, misericórdia, atrasar 1 minuto, né, numa caminhada de 5 a 6 minutos para entregar o item de preferência, você perdeu o dia inteiro. Vai bater na pessoa, bater no outro, não tomar banho, não dormir. Então, uma pequena variação, né, desencadeia tantos comprometimentos. Agora a gente está fazendo alongamento. Misericórdia, se a gente já não gosta de alongar, porque quem nunca alongou ou passou muito tempo sem alongar, né? A hora que começa a fazer é muito dolorido, né? A não ser que não seja um alongamento para valer, mas
colocar um adulto para fazer um alongamento que tem baixa tolerância a esforço, né? Tá vindo aí ganhos muito legais. Bom, deixa eu ver como é que tá o chat aqui. A Jaqueline, lindo ver, mudando a vida das pessoas, que legal, só os comentários. Sim, Pô, obrigado, viu, Zózio, pela confiança. Muito obrigado, querido. Obrigado mesmo. E é o seguinte, eu fiz uma pergunta para a Larissa a respeito do skate. pode repetir a pergunta. É, eu rodo de street, né? Mas atualmente eu rodo de long, né? Não dá mais para fazer na street, não dá mais para fazer manobras, né, e tal. Mas assim, aí a gente tem as manobras. O skate ele é um esporte de alto risco, né? Ele machuca, tem as quedas, né? Primeiro é como é que eles lidam com essa questão da possibilidade da queda e como é que eles transformam as manobras em caminhos para atingir os objetivos da intervenção. Eu fiquei curioso para saber. Mais uma vez, obrigado, Osósmo, pela confiança. Muito obrigado, querido. Valeu. Abraço. E, Sérgio, primeiro do medo, né, do risco que a gente trabalha assim com a criança, primeiro a gente tem que criar um vínculo com ela para ela confiar no professor e no psicólogo, né? A gente sabe que é muito perigoso, então, primeiro de tudo, uso de equipamento, eles sempre usam um equipamento de segurança. O professor de skate, apesar do nosso objetivo ser com que eles façam as manobras sozinhos, o professor de skate está sempre próximo dos alunos, então, caso exista o perigo de cair, o professor evita que a queda aconteça, que eles se machuquem, mas às vezes acontece. Então, a gente trabalha isso com as crianças também, tanto que é um dos critérios da folha de registro, né, da confiança. Vamos trabalhando isso através da retirada de dicas, a retirada do apoio físico, para cada vez a criança ter mais segurança de estar em cima do skate sozinha, sem o apoio. Agora, como a gente pensa nos objetivos durante as manobras, depende, assim, no projeto do programa de ensino, que é ensino das manobras, nosso objetivo é que o aluno aprenda aquela manobra, então, aprender aquele movimento. Tem as habilidades sociais, que a gente trabalha junto com essas manobras, então, chega na pista de skate, o que fala, saber o nome dos obstáculos, o nome dos equipamentos, nome de outras manobras. Agora, no projeto de programa de ensino por skate, pelo skate, que é a terapia, nós usamos também outros objetivos como identificação, nomeação, segmento de instrução, então, imitação. Lá a gente usa as manobras para identificar o nome de manobra, então, alguns programas, o programa de identificação para identificar a manobra, não é a manobra em si, né? Esse do programa do ensino pelo skate, as crianças não vão estar aprendendo as manobras, são movimentos mais simples, então, subir no skate, a remada em cima do shape, né, que é o shape, o skate sem a roda. Acho que é isso. Espero que eu tenha respondido sua pergunta, sua dúvida. Muito bacana. Enquanto um é terapia, o outro é para ter efeito terapêutico. Muito. Isso aí. Bárbara, quer fazer algum comentário? Quer trazer? Eu vi que as pessoas aí podem perguntar: eu posso levar para minha clínica? Será que eu posso recomendar para alguém fazer isso lá? Como é que funciona, Bárbara? O Paulo não deixa a gente ser ouvinte, né? Eu tô aqui só assistindo. Ai, eu vou falar, Larissa, eu tô tão orgulhosa, que linda, arrasou. É muito engraçado, eu vi a pergunta do Sérgio e fiquei pensando na resposta e você arrasou na resposta, né? É,
Pode sim, viu, gente? Inclusive, prazer, sou a Bárbara, da Te Ajudo aqui em Presidente Prudente. E esse projeto é um projeto muito bonito, né? Acho que a Larissa falou muito bem, representou muito bem todo esse tempo que a gente trabalhou antes de fato colocar ele em prática, né, Paulo? Juntos aí, construindo um bom embasamento teórico para de fato não ser uma coisa na tentativa e erro, né? A gente construiu um pré para depois começar o ensino. Quem tiver interesse em levar para sua clínica, para sua cidade, para replicar isso daí, né? Para de fato também ter, seja nas duas modalidades, uma ou outra, pode com certeza entrar em contato com a gente. É um projeto que ele surgiu com carinho, com afeto, e aí a gente foi atrás da ciência para colocar a ciência junto e de fato não ser só um projeto do coração, mas uma junção aí de coração e cérebro, né? Então, quem tiver interesse pode com certeza falar com a gente, porque a gente tem muito interesse que isso vá e que é uma coisa que tem dado tanto certo que a gente quer muito que seja replicado, sim. Acho que a Lari apresentou muito bem. E eu só colocaria uma coisinha a mais para o Sérgio, que é, o Sérgio, a sua pergunta é no sentido de como que ensina, como escolhe a manobra. E é a partir da linha de base que a Lari mostrou na apresentação dela. Então, ela mostrou uma folha de linha de base. A partir dessa linha de base que a gente faz com o aluno para entender o repertório que ele tem, é que a Lari, o professor do skate, eles entendem e vão para as manobras que estão divididas no nosso currículo de ensino. Então, nesses 3 níveis. Então, as manobras, elas estão divididas numa análise de tarefas. Então, às vezes, eu não vou colocar o aluno direto para fazer um olho. Eu vou entender o que é pré-requisito para se fazer um olho. Aí entra a ciência da análise do comportamento, né? E aí, por isso que às vezes a gente vê, né? Você vê uma aula de skate, às vezes tem um shape sem roda, a Larissa lá fazendo um movimento, eu falo, para quê? Porque eu preciso primeiro trabalhar esse movimento para depois colocar esse aluno no movimento, desse movimento com o skate que vai andar de fato, né? Então, são muitos pré-requisitos e adaptações. Tudo que a gente usa da análise do comportamento, a gente usa da análise do comportamento ali na aula de skate. Então, acho que a Lari, é que pouco tempo, né? Mas a Lari colocou ali a linha de base, as avaliações que eles foram desenvolvendo em supervisão com o pessoal da Exerciência, para entender qual é o momento para ir para o próximo nível. Mas acho que é isso, assim, né? Então, se vocês se interessarem, gente, se interessem, é muito legal. Eu vi algumas mães aqui falando de pessoas não vocais. A gente tem alunos de skate não vocais, com um nível de suporte maior, com outras comorbidades, e assim, é lindo de ver. As crianças ali fazendo os movimentos e participando, e também a outra modalidade que é, de fato, usar o skate como uma ferramenta para trabalhar objetivos que a gente entende numa avaliação inicial que é importante para o desenvolvimento daquela pessoa. Então, procurem a gente, fiquem à vontade, falem com o Paulo, com o Luiz, com a Larissa, comigo no Instagram da Te Ajudo, que a gente organiza para levar o projeto para vocês também. Muito bacana, muito bacana. E aí, Sérgio, não existe um currículo, né, cara, para se ensinar no skate. O que a gente fez? Chamamos um técnico de skate, falou, que se ensina para criança com autismo? O que se ensina primeiro? O que se ensina segundo? O que vem depois? Como é que é? Aí nós, não, isso aqui é mais fácil do que o outro. E fomos organizando, fomos colocando uma hierarquia, testa aqui, é justo ali, e fomos colocando um currículo, né? E aí foi montado esse currículo. Esse currículo está publicado nesse artigo aí, esse currículo nós montamos para ensinar um repertório, como se fosse um pacote que a gente ensina para o aluno, para ele ter condições de ir lá e na quebrada e, meu, quero brincar nessa pista aqui. Ah, mas você nunca treinou aqui. Mas eu sei fazer, porque eu tenho um pacote que eu treinei ali. E não somente, né, saber os movimentos, mas saber o nome das manobras, aí vai entrar a comunicação, saber o tempo de entrar, tem que esperar a vez do outro, essas regras sociais, que é fundamental, né? Então, esse currículo foi montado ao longo do tempo com a gente como se fosse um VibMap. O VibMap, é curioso para quem tem familiaridade com esse termo, né? Ele tem ali habilidades que correspondem ao que crianças de até 1 ano e meio, até 2 anos e meio, até 4 anos fazem em termos de comunicação. Mas o olho, como é que a gente vai ter a relação de idade?
com skate? Não tem. Então, nós colocamos que o nível 3 seria a condição que o aluno tivesse um nível iniciante de participar de skate. Então, como é que é esse nível iniciante? É aquilo que é comum da comunidade de skate. É claro que a gente fez um recorte do interior de São Paulo, aquilo que se faz, mas comumente se tem isso, né, entre essa própria comunidade. O que que é uma pessoa iniciante? O que que ela sabe fazer? Né? O que que uma pessoa tem que saber fazer para estar no nível 1 de praticante de skate. E esse foi o marco 3, e aí nós quebramos, a gente chama análise de tarefa, quebrando em partes menores, não somente cada uma das habilidades, mas também em pré-requisitos, a gente chama para modelar um comportamento também. Isso foi compondo ali partes motoras e partes sociocomunicativas, né? Joselmo? Boa tarde. Ô, Paulo, desculpa, que eu tô maior perguntão hoje, né? Falar que tem aqui a gente fala no Brasil, tá maior perguntão. É bom. Assim, eu vi o relato do Sérgio, cara, que bacana, né? O paizinho, eu gosto de chamar de paizinho, mãezinha, né? Que a gente chama aqui na escola, enfim. O relato do pai, assim, muito interessante, estou aprendendo muito hoje. Sérgio, o Sérgio ou o Paulo, ou das meninas pode responder, porque a gente trabalha muito assim. Um exemplo, o Sérgio tá trabalhando com esse rapaz que ele tem 28 anos. Se eu não me engano, é isso, né? E assim, a gente trabalha muito com a idade cronológica e a idade de desenvolvimento. Eu quero perguntar para o Sérgio ou para o Paulo me responder. Ele tem 28 anos. Qual a idade de desenvolvimento dele? Porque ele não vai conseguir, o TEA não vai conseguir chegar à sua idade de desenvolvimento junto com a idade cronológica. Isso é fato, né? E assim, os modelos Ciências tem como a gente identificar isso, ajudar nisso, porque assim, eu tenho muitas crianças que têm 12 anos, mas a idade de desenvolvimento é de 7, é de 8 anos, então eu tenho que partir para essa idade de desenvolvimento para me estar aplicando o modelo. É isso? Eu acredito que será eu que tenho que responder essa pergunta aí, né? Olha, até uma faixa etária de mais ou menos até 7 anos, Joselmo, a gente tem algumas avaliações que vão pegar repertório comunicativo, motor, intelectual, de habilidades básicas de aprendizagem, que vão apresentar habilidades que são marcantes em cada uma dessas áreas para até essa faixa etária, no máximo 7 anos. A partir daí, a gente ainda se compromete com os marcos do desenvolvimento, né, desde que ali seja pré-adolescente. Quando passa de pré-adolescente, meu amigo, a gente vai ter que pensar muito mais na funcionalidade do dia a dia, sabe? Ensinar a limpar o bumbum por uma pessoa de 15 anos é mais importante do que... Não é que é mais... É difícil de falar que é mais ou menos importante, mas é mais impactante para a vida dessa pessoa limpar o bumbum sozinho do que sair passando na parede, em vez de ensinar ela a falar casa quando vê uma casa, sabe? Então as coisas precisam ser trabalhadas, mas uma em termos de prioridade, com ênfase em comparação a outras. E aí a gente começa a usar avaliações que não são mais de marcos do desenvolvimento, a gente chama de habilidades funcionais. Então, a gente vai ter outras avaliações, por exemplo, o EIFOS, a gente vai ter algumas habilidades também do PIC, que elas já não são mais de faixa etária, mas são de necessidades para a vida diária. E vai ter também um que é muito utilizado agora mais recentemente, na verdade já existe há muito tempo, mas ele está sendo ampliado, que é o Essential for Living, que é o que é essencial para viver, né? Então você vai rastrear habilidades para um jovem, para um adulto, se ele tem mínimas condições de sobrevivência, de autocuidado, de gerenciar a sua vida, né? Para não destruir a sua e a vida de outros. Você instala esse repertório com ênfase e depois você vai começar a ensinar outros repertórios que sejam para facilitar a comunicação com outras pessoas de forma que amplia a qualidade de vida, mas no primeiro momento você enfatiza a função de sobrevivência. Parece curioso isso, né, falar dessa maneira. Então, só que a decisão sobre o que você vai ensinar, ela passa por um monte de aspectos que você deve identificar. Primeiro, qual a equipe que está engajada para intervir sobre aquilo? Qual o histórico que aquele aluno tem de intervenção? Quais são as pessoas que vão estar disponíveis e o grau de conhecimento dessas pessoas, né? Porque não adianta você ter 12 pessoas na vida daquele indivíduo, cada um ensinando uma coisa. Ah, eu quero ensinar sensorial, eu quero ensinar fono, eu quero ensinar não sei o quê, cada um no seu. A gente chama isso de uma intervenção eclética.
a chance de sucesso é baixíssima. Nossa, mas tem muita gente. A chance é baixíssima, porque as intervenções de um, infelizmente, vão interferir na eficiência do outro. Então, a gente chama isso de uma intervenção que vai sendo interdisciplinar, com foco. A equipe seleciona, liderado por alguém que a gente vai chamar de supervisor responsável pelo caso, ou supervisora responsável pelo caso, que não vai definir, não vai quem manda, mas ajuda a se comunicar para definir. Gente, vamos foco nisso, foco naquilo, vamos gastar energia nisso, superamos isso, construímos aqui nosso terreno, o alicerce, vamos passar para o próximo. Então, e cada um na sua área, sem precisar ficar um inventando a coisa do outro. O exercício físico vai trabalhar, ensinar habilidade de vida diária, vai ensinar comunicação, vai ensinar habilidades sociais. E isso prioritariamente, o exercício físico, né, vai ter aí ganhos somados, né? A gente chama sintetizados nesses objetivos, nesses ganhos. Faz sentido para você, Joselmo? Poxa, então assim, é por isso que eu tô, acho que foi Deus botando eu para participar desse seminário, porque assim, tudo que vocês estão falando aí hoje parece que eu estou sendo supervisionado, sabe? Eu falo o Sérgio falando ali, a Larissa, a Luciana, eu falei, gente, é porque, gente, ó, assim, eu sou convidado assim para trabalhar em clínicas, mas eu não tô indo ainda porque eu não tenho a confiança e outra, eu trabalho numa escola pública, eu sou concursado, sou professor da escola pública, né? E assim, eu já tive convite de clínicas e assim, eu não gosto nem. Nossa, é revoltante que eu vou falar para vocês. Eu cheguei em duas aqui em Brasília mesmo e falou assim: não, a gente viu o seu trabalho, você é bem recomendado, só que a gente queria que a educação física numa pegada mais de recreação, recreativa. Eu falei assim: como assim? Eu preciso de planejamento. Como é que eu vou ajudar um aplicador no aba aqui? Como é que eu vou ajudar um menino TEIA? Como assim, só recreação? Eu não vou seguir nenhum planejamento? Foi o que você falou, Paulo. Aí eles olharam para mim assim e falaram assim: aí conversaram, não, então depois a gente liga para você e vamos conversar melhor. Não ligaram até hoje, né? Já correram. Então muitas clínicas não usam o que você está falando. Você sabe disso, não usam. E assim, por meio disso aqui, nossa, vai usar, vai ter que usar. Então, assim, outra coisa assim, bem relatos assim que eu gosto de falar muito, é... então eu tô na linha, porque muitos pais chegam para mim e falam assim, professor José, eu queria que meu filho andasse de bicicleta. Eu falei, calma, vamos primeiro aprender as funções executivas, seu filho se virar. E muitos pais eu falo a realidade. Falei, no dia que você não estiver aqui amanhã, quem vai cuidar do seu filho ou sua filha? Já pensaram nisso? Aí eles ficam refletindo. Então vamos ensinar primeiro o simples, vamos, né, junto com a equipe, que aqui nós temos uma equipe bacana, vamos ensinar as atividades da vida diária, vamos tentar sobreviver sem você. Tem alguns que vai ser impossível, entendeu? Então, o que você falou aí, por isso que eu tô te falando, parece que eu tô nessa supervisão aí faz anos. Então, assim, tô gostando muito e desculpa por ser falastrão, porque, gente, é muito gostoso e eu amo conhecimento. Muito bom, Joselmo. Felipe está com a José, mão levantada. Pessoal, mas como a gente vai precisar dar um tempinho por conta do intervalo, né? Eu vou encerrar a gravação. A gente tem esse tempinho aqui, quem precisar sair, pode sair, tá? E a gente mantém a comunicação nesse intervalo e às 5 horas a gente retoma com a última rodada aqui de apresentações.